Há um momento, e você pode senti-lo muito antes de sequer nomeá-lo, em que a vida que você está vivendo começa a se chocar com a vida para a qual você sabe que nasceu. Não chega com fogos de artifício ou anúncios. Vem como uma inquietação sob suas costelas, um peso que nenhuma distração consegue silenciar. No início, você tenta ignorá-lo. Você se agarra às suas rotinas, se força a realizar os movimentos familiares e espera que a dor passe. Mas não passa. Ela persiste e então aumenta. Você começa a perceber as traições silenciosas que cometeu contra si mesmo. As vezes em que disse, está tudo bem, quando não estava, os momentos em que se encolheu porque se manter firme parecia perigoso, as escolhas que justificou apenas para manter uma frágil sensação de segurança. Esses fragmentos se acumulam em você como poeira em prateleiras intocadas, e um dia você entra na sala da sua própria vida e percebe que tudo parece sem graça, tudo parece menor do que você se lembrava. Esse é o acerto de contas não estridente, mas inegável. Você começa a perceber que o atrito não é uma punição, é um sinal. Algo dentro de você está tentando chamar sua atenção, pedindo que pare de fingir que a apatia é paz. E é nesse espaço inquietante, entre quem você se tornou e quem você poderia ser, que uma conversa honesta começa. Não com o mundo, com você mesmo. Você se pergunta onde perdeu o fio da meada. Quantas decisões nasceram do medo disfarçado de praticidade? Quantos compromissos foram feitos simplesmente porque você estava cansado de lutar? Você examina esses pensamentos lentamente, às vezes dolorosamente, como alguém que descobre cartas antigas que um dia esperou esquecer. Mas, à medida que faz isso, algo muda. Você começa a perceber que o desconforto não é o inimigo, é a porta de entrada. Porque a verdade é esta: você não se desapega da sua vida antiga suavemente. Você não se torna uma versão maior de si mesmo sem se livrar de uma versão menor. E se desapegar, por mais necessário que seja, nunca parece limpo, parece quebrar, parece se afastar de versões de si mesmo que um dia te protegeram, mesmo que essas versões te mantivessem limitado. Quando essa constatação se concretiza, ela traz consigo uma estranha sensação de calma. Você percebe que a reinicialização a qual você vinha resistindo não é um colapso, é um retorno não a quem você era, mas a quem você vinha evitando se tornar. E pela primeira vez em muito tempo, você sente algo silenciosamente poderoso, a sensação de que não está mais fugindo da sua vida, mas sim caminhando em direção a ela. Você não vai mudar tudo da noite para o dia. Não precisa, mas precisa ouvir. Precisa deixar o desconforto falar por tempo suficiente para entender o que ele está pedindo de você. E se persistir, se resistir à tentação de voltar aos velhos hábitos só porque são familiares, você descobrirá o início de algo raro. Uma nova honestidade consigo mesmo, um novo alinhamento. Uma nova capacidade de escolher de forma diferente. E nessa quietude, nesse sussurro de força que retorna, você percebe que o acerto de contas nunca teve a intenção de te destruir. Ele teve a intenção de te despertar para que você finalmente pudesse ascender a uma vida que parece te pertencer. Chega um momento na vida em que o barulho fica tão alto que parece estar pressionando seu crânio. Um momento em que cada exigência, cada expectativa, cada pressão não dita te cerca como uma tempestade sem centro. E naquele momento, você sente algo que não se atreve a confessar nem aos outros, nem mesmo a si mesmo. Você se sente cansado, não sonolento, mas com a alma exausta. Aquele tipo de cansaço que faz até o próximo passo parecer mais pesado do que deveria. Você começa a se perguntar se perdeu sua vantagem competitiva, se diminuir o ritmo mesmo que por uma respiração for o primeiro sinal de que está ficando para trás. E esse medo, esse sussurro que lhe diz que está se desviando do seu próprio caminho, mantém você em movimento muito depois de suas forças terem se esvaído. Você insiste, insiste e insiste não mais por um propósito, mas por medo do que acontecerá se parar. Mas eis a verdade que você tem evitado. Você não pode fugir da verdade sobre o seu próprio esgotamento. Não se pode mudar uma direção que já não parece verdadeira. E você não pode continuar correndo quando seu espírito está lhe pedindo, implorando, para ficar quieto. A quietude não é fracasso. A quietude é honestidade. É preciso uma certa coragem para parar enquanto o mundo continua girando. Fazer uma pausa enquanto todos os outros parecem estar correndo em direção a algo mesmo
que você não tenha certeza se eles sabem para onde estão indo. Ao optar por fazer uma pausa, você se depara com o único lugar que tem evitado: o silêncio. E o silêncio, ele não mente para você da mesma forma que o barulho. No silêncio, você finalmente consegue ouvir as coisas que estavam enterradas sob o movimento. A verdade sobre o que você quer. A verdade sobre aquilo que você teme. A verdade sobre o que você tem buscado e por quê. É desconfortável no início, porque você não está acostumado a se encontrar consigo mesmo sem distrações. Mas aos poucos, o silêncio se torna menos ameaçador. Ele se torna um espelho. Um lugar onde sua verdadeira direção começa a emergir, não porque você lutou por ela, mas porque teve paciência suficiente para deixá-la surgir. Permanecer parado não significa ausência de progresso. Trata-se da sua recalibração. Você aprenderá que o mundo se move rápido, mas o significado não. O significado espera por você nos espaços que você continua ignorando: as pausas, as respirações profundas, os lugares onde a mente se reinicia e o coração finalmente se expressa. Ao retomar os movimentos após uma verdadeira pausa, você não se move mais em pânico. Você se move com clareza, com propósito, com uma direção que sente ser sua novamente. E esse é o segredo silencioso que o mundo raramente admite. Você não fica para trás ficando parado. Você fica para trás quando corre na direção errada por muito tempo. Então faça a pausa que seu espírito merece. Deixe o ruído se dissipar. Sinta a força retornando não através do movimento, mas através da presença. Porque quando você se levanta da quietude, se levanta de verdade, você se move com uma força que não vem da urgência, mas a partir do alinhamento. Há um momento silencioso, quase invisível, em que você finalmente admite que a vida que está vivendo não condiz mais com a pessoa em que está se tornando. Não chega com fogos de artifício nem aplausos. É como uma leve batida na parte interna do peito, daquelas que você tenta ignorar porque já sabe o que ela está pedindo. Recomece. Comece de novo. Entre no desconhecido com nada além da sua honestidade e das partes de si mesmo que você finalmente estiver disposto a encarar. Você resiste a isso no início? Claro que sim. Porque recomeçar significa encarar a verdade que você tem evitado por anos. Significa ver onde você se instalou, onde se escondeu, onde continuou fingindo que depois o salvaria. Você analisa os hábitos que construiu quando estava cansado, as escolhas que fez quando estava com medo, a identidade que adotou simplesmente porque era mais fácil do que se desvencilhar dela. E por um instante doloroso, você sente o peso de tudo que carregou sem questionar o porquê. Mas recomeçar não é autopunição. Não se trata de envergonhar a pessoa que você foi. Trata-se de ficar em silêncio dentro da sua própria vida e perceber que você merece participar da construção dela novamente. Você merece parar de agir por impulso e começar a se mover com intenção. Então você dá o menor passo, não aquele passo dramático que você sempre imaginou, mas o passo honesto. Você diz para si mesmo: isso não está mais funcionando, e não se apressa em amenizar a situação. Você deixou a verdade doer. Porque essa picada é como você sabe que acordou de novo. Você não está mais anestesiando sua insatisfação com distrações ou histórias sobre por que você não consegue mudar. Você finalmente está encarando sua vida sem hesitar. E nessa clareza, algo muda. Você começa a perceber que reiniciar não é uma falha ou um colapso. É um retorno àquela parte de você que ainda acredita que algo mais profundo é possível. Uma parte que nunca desapareceu, apenas foi enterrada sob expectativas, decepções e o silencioso cansaço de fingir que estava tudo bem. Recomeçar exige honestidade, não perfeição. Você não precisa saber como é todo o caminho. Você não precisa reconstruir toda a sua vida em um único amanhecer. O que você precisa é da coragem para dizer: estou pronto para parar de carregar quem eu era, para que eu possa dar espaço a quem estou me tornando. E no momento em que você faz isso, o chão sob seus pés se estabiliza. Você percebe que a versão antiga de você não é sua inimiga, era simplesmente a versão que te trouxe até aqui. Isso te protegeu, te ensinou, te manteve unido. Mas agora é hora de sair da casca que você já não usa mais, mesmo que sua voz trema ao admitir isso. Recomeçar é sagrado porque é a verdade encontrando a ação. É o momento em que você para de esperar que as circunstâncias o resgatem e recupera a autoridade que havia esquecido que possuía. É a revolução silenciosa que começa dentro de nós muito antes de qualquer outra pessoa perceber qualquer coisa.
E talvez essa seja a parte mais poderosa. Quando você recomeça não porque a vida te obrigou, mas porque você finalmente escolheu a si mesmo. Há um momento silencioso, quase invisível, em que você percebe que o verdadeiro peso que te impede de avançar não é o mundo exterior, é o mundo que você carrega dentro de si. O mundo de pensamentos inacabados, medos antigos, hábitos obsoletos que você nem escolheu. E quando esse momento chega, parece que alguém puxou uma cortina e revelou a bagunça que você vem carregando por anos. Não para julgá-la, apenas para finalmente enxergá-la. Você se acostumou tanto com o barulho que mal percebe o espaço que ele rouba de você. Como ele preenche os cantos da sua mente com os resquícios do que foi e bloqueia a porta para o que poderia ser. Você diz a si mesmo que está cansado, sobrecarregado, sem foco, mas isso é só a superfície. No fundo, está a verdade que você evitou. Você está caminhando pela vida com os braços cheios de coisas que não precisa mais. E você sabe disso. Os medos que antes te protegiam agora te impedem de seguir em frente. As histórias que você repete sobre quem você é ou quem você não é se tornaram correntes disfarçadas de amigos familiares. Até mesmo os hábitos aos quais você se apega por conforto drenam silenciosamente a força que você precisa para o futuro que diz desejar. Não há nada de dramático nessa constatação. Não é um grito, não é uma crise, é um suspiro lento, uma admissão silenciosa. Não consigo continuar carregando tudo isso. É aqui que a verdadeira limpeza começa, não com violência, não com uma rebelião repentina contra si mesmo, mas com um retorno deliberado à responsabilidade. Comece olhando honestamente para o que não pertence mais à sua vida. E, a princípio, é desconfortável. Você sentirá resistência. Tentará justificar partes do passado simplesmente porque parecem familiares. Mas, se você persistir nesse desconforto por tempo suficiente, perceberá que ele se suaviza. Começará a ver que liberar algo não é um ato de perda, é um ato de abrir espaço para algo melhor. Você não precisa se livrar de tudo de uma vez. Você não precisa se despedaçar para se reconstruir. Em vez disso, você aprende a disciplina silenciosa de afrouxar o controle, um medo, um padrão, uma crença desgastada de cada vez. E cada vez que você deixa algo ir embora, você recupera um pequeno pedaço de si mesmo que estava enterrado sob os escombros. Lentamente, a clareza começa a surgir, não como uma revelação repentina, mas como uma luz constante que começa a dissipar a névoa. E você percebe que a clareza não é algo que se encontra, é algo que surge naturalmente quando o ruído interior finalmente se acalma. Neste espaço aberto, neste lugar honesto e desprotegido, você encontra uma versão de si mesmo que não via há muito tempo. Um eu que não é definido pelo que você sobreviveu, mas pelo que você está disposto a criar a seguir. E aquele momento, aquela quietude, parece a primeira respiração profunda que você dá em anos. Porque agora, pela primeira vez, o caminho à frente não está escondido atrás daquilo a que você se agarrava. Está aberto. E você também. Há dias em que sua mente parece um cômodo que você não reconhece mais, portas abertas, luzes piscando, sombras se movendo onde não deveriam. Você fica ali sentado, se perguntando quando exatamente perdeu o direito aos seus próprios pensamentos, quando o barulho ficou mais alto que a sua própria voz, quando a deriva começou. Não acontece de repente. Começa silenciosamente, como a erosão, um pouco de cada vez, até que um dia você percebe que o chão em que está pisando não é mais firme. Você conhece aquela sensação, quando seu foco se fragmenta, quando sua atenção escapa das suas mãos como água. Você tenta agarrá-la, mas ela foge, espalhando-se por todos os cantos da sua mente. Preocupações antigas, medos imaginários, conversas inacabadas, arrependimentos distantes, todos surgem como convidados indesejados, exigindo espaço, exigindo respiração, e você se vê obedecendo a eles como se tivessem autoridade, como se decidissem quem você será hoje. Mas eis a verdade que você raramente diz em voz alta: a deriva não é a inimiga, é o sinal. É o alarme silencioso dentro de você, revelando por quanto tempo você permitiu que sua mente vagasse sem direção. Quantas vezes você a deixou percorrer territórios que te drenam, te enfraquecem, te moldam sem o seu consentimento. Você não precisa se punir por isso, mas precisa perceber, porque a consciência é a primeira porta de volta para casa. Quando você finalmente para o suficiente para observar o caos, algo muda.
Você começa a perceber que seus pensamentos não são soberanos, são hábitos, e hábitos podem ser reescritos. Você percebe que entregou poder demais aos impulsos mais estridentes, às narrativas antigas, aos padrões não examinados que o arrastam para lugares mentais aos quais você não pertence. E nessa percepção, uma pequena sensação de autoridade retorna, não estridente, não triunfante, silenciosa como uma mão na maçaneta de um quarto que um dia lhe pertenceu. Recuperar o controle da sua mente não é uma questão de força. Não se trata de estalar os dedos e exigir silêncio. Trata-se de lembrar que é você quem decide quais pensamentos merecem um lugar à sua mesa. É você quem escolhe o que fica e o que vai embora. Disciplina não é uma batalha, é um retorno. Um retorno à parte de você que escolhe, que dirige, que comanda. E quando você retoma esse papel, começa a sentir a mudança de cenário. Você percebe que a confusão mental perde a força. A névoa se dissipa, o ruído se suaviza, tornando-se algo que você pode atravessar em vez de se afogar. Você começa a usar seus pensamentos da maneira como as ferramentas devem ser usadas, com intenção, com direção, com uma força silenciosa que não precisa se anunciar. Naquele instante, algo poderoso acontece. Você recupera o espaço atrás dos seus olhos. Você recupera o chão sob sua atenção. Você recupera o direito de pensar, de se concentrar, de construir, de conduzir. E enquanto você permanece ali firme, calmo, inabalável, você compreende que a mente nunca foi sua inimiga. Ela estava simplesmente esperando que você retornasse e retomasse seu lugar. Há um momento silencioso, quase sem peso, em que o ruído interior finalmente se dissipa. Não porque a vida se torne mais fácil, mas porque você não suporta mais o caos que domina sua mente. Nesse silêncio, você sente algo perturbador, a verdade que você vinha evitando. A verdade de que seu rumo não foi roubado, você simplesmente deixou de segui-lo. E agora, com o mundo em silêncio pela primeira vez em muito tempo, você é forçado a encarar o espaço em que tem vagado. Você consegue sentir o preço dessa deriva, as oportunidades que você deixou passar, os pedaços de si que você se dispersou, os dias que você viveu como se pertencessem a outra pessoa, e em algum lugar dentro de você, uma dor silenciosa cresce não por fracasso, mas pela consciência de que você tem vivido aquém do seu potencial. Isso não é arrependimento, é reconhecimento, é a mente despertando em um quarto onde nunca deveria ter adormecido. Quando a mente finalmente se aquieta, algo inesperado acontece. Você começa a ouvir suas próprias intenções novamente. Não aquelas que você verbalizou para impressionar os outros, mas aquelas que você sussurrou para si mesmo no escuro, quando ainda acreditava que poderia construir algo significativo, algo disciplinado, algo digno de quem você estava se tornando. Essas intenções nunca o abandonaram. Elas simplesmente perderam seu defensor. E então você está aqui, nesta clareza inquietante, percebendo que foco não é uma arma, não é uma punição, não é a disciplina rígida da qual você fugia. Foco é uma promessa de tratar seu tempo com respeito, de parar de abandonar seu próprio caminho toda vez que o mundo puxa sua manga, de recuperar a autoridade que você entregou à distração, ao medo ou à conveniência. Você começa a perceber que se recentrar não é um grande gesto. Acontece em pequenas escolhas, sem importância aquelas pelas quais ninguém te aplaude. A decisão de retornar ao trabalho quando sua mente resiste. A disposição de manter a atenção firme mesmo quando sua confiança vacila. A coragem de dizer, agora não, para tudo que tenta te desviar do caminho. Esta é a arquitetura silenciosa da disciplina. Sem drama, sem glamour, mas honesta. E à medida que você continua a inspirar essa clareza, algo muda. Você sente o peso do seu destino voltando para suas próprias mãos. Você reconhece que a direção não é um caminho que você encontra, é um caminho que você escolhe repetidamente. Você começa a entender que o foco retorna no momento em que você para de negociar com suas distrações e começa a honrar seus compromissos. Neste momento, com a mente finalmente tranquila, você percebe a verdade. Você não está reconstruindo o foco, você está reconstruindo a confiança. Confie na sua capacidade de manter uma direção. Confie na sua capacidade de terminar o que começa. Confie na parte de você que se recusa a abandonar seu propósito novamente. E quando essa confiança se instala em seu peito sólida, firme, inegável, uma força silenciosa surge com ela. Não é estridente, não é triunfal, apenas real.
Você caminha para frente, não porque o caminho esteja livre, mas porque você está. Aqui está o mesmo roteiro inalterado com pausas adicionadas naturalmente em momentos de transição emocional. Nenhuma alteração na redação. Chega um momento em que o ruído ao seu redor desaparece, não porque o mundo tenha ficado mais silencioso, mas porque você finalmente ouve a fratura dentro de si. Aquele estalo silencioso, o som de algo terminando costuma ser o primeiro sinal de que sua vida não pode mais continuar da forma como está. E por um tempo, você tenta fingir que nada aconteceu. Você continua caminhando no mesmo ritmo, com as mesmas expressões, carregando as mesmas expectativas. Mas no fundo, você sabe a verdade. A vida que você conhecia antes já não combina com quem você está se tornando. Você não chega a essa conclusão num lampejo de clareza. Isso se manifesta lentamente, da mesma forma que certas manhãs parecem mais pesadas do que deveriam. Da mesma forma que você gasta energia fingindo que está bem. Da mesma forma que você começa a questionar se o caminho que você vem defendendo realmente vale a pena ser defendido. É aqui que a reconstrução começa, não com orgulho, não com drama, mas com aquela dor silenciosa da honestidade da qual você não pode mais fugir. Reconstruir uma vida na qual você acredita não significa destruir tudo. Trata-se de admitir o que já está quebrado. Você sente isso quando está sozinho à noite, aquele puxão que diz que você se distanciou demais de si mesmo. Durante anos, você pode ter ignorado esse sinal, convencendo-se de que resistência era o mesmo que integridade, mas a resistência sem direção só leva a um tipo mais profundo de exaustão, aquela que rouba anos sem que você perceba. Em algum momento, você para de se perguntar por que tudo desmoronou e começa a se perguntar que parte de você permaneceu em silêncio enquanto isso acontecia. É aí que o trabalho de verdade acontece. Não na reorganização externa, mas no ajuste de contas interno, o realinhamento lento e constante com a verdade que você antes enterrava sob o medo, o hábito ou a obrigação. E sim, é desconfortável. Ao optar por reconstruir, você se deparará com os destroços de antigas identidades, antigas promessas, antigas versões de si mesmo que lutaram tanto para sobreviver. Mas você também enfrentará algo mais poderoso, o tênue esboço da pessoa em que você sempre esteve destinado a se tornar. Esse contorno fica mais claro cada vez que você escolhe o que parece real, em vez do que parece familiar. A reconstrução não acontece por meio de declarações abrangentes. Isso acontece em pequenas escolhas deliberadas. Acordar e decidir não fingir. Dizer uma frase honesta que você costumava engolir. Dar um passo em direção a algo que te assusta porque finalmente se alinha com quem você é. Esses momentos não se anunciam, eles se acumulam. E lentamente, elas se transformam em uma base. O que emerge não é uma vida construída a partir do desespero ou da rebeldia, mas uma vida construída a partir da verdade, a sua verdade, aquela que você abandonou por tempo demais. E quando você começa a viver a partir desse lugar, até as menores ações passam a ter um peso diferente. Você para de se mover por medo de perder tudo e começa a se mover por fé em quem você está se tornando. Por fim, você percebe algo silenciosamente poderoso. Você não estava reconstruindo uma vida de verdade, você estava se reconstruindo. E no momento em que a ficha cai, no momento em que você se sente pisando em terreno firme e confiável, o mundo ao seu redor não apenas parece diferente. Finalmente parece que pertence a você. Aqui está o mesmo roteiro, sem alterações na redação, apenas com pausas adicionado para controle do ritmo. Lição 8. Caminhando pelo mundo com novos olhos, aproximadamente 520 palavras. Chega um momento silencioso, quase imperceptível, para quem observa, em que você sai para o mesmo mundo que sempre conheceu e algo parece diferente. O ar parece mais carregado de significado. A luz incide no pavimento de uma forma inédita. E mesmo que nada ao seu redor tenha mudado, você sente uma transformação interior, como se uma porta que você nem sabia que existia finalmente tivesse se aberto. Você não anuncia isso. Você nem sequer entende isso completamente. Mas você sente isso, a inquietante percepção de que o mundo que você deixou para trás não é o mundo para o qual você retornou. Não porque as ruas se reorganizaram sozinhas, mas porque você tem-o. Por muito tempo, você viveu seus dias como se tudo estivesse predeterminado, os limites que você carregava, os papéis que desempenhava, as crenças que repetia sem questionar. Você tratava o ambiente ao seu redor como algo imutável,
como se a vida já tivesse decidido o que você merecia. E a parte trágica é a facilidade com que você acreditou nisso. Você se adaptou. Você baixou o olhar. Você se convenceu de que o que viu era tudo o que existia. Mas depois da reinicialização, depois da ruptura, do questionamento, do despojamento algo sutil, porém profundo, acontece. Você começa a perceber os espaços entre as coisas. Você começa a sentir a diferença entre ruído e verdade. Você se pega hesitando antes de reagir, como se esperasse que uma nova voz interior se manifestasse primeiro. E para sua surpresa, funciona mesmo. Isso lhe mostra que os obstáculos aos quais você antes se curvava nunca foram tão intransponíveis quanto pareciam. Elas só pesavam na medida do medo por trás de suas escolhas. Isso indica que as portas que você presumia estarem trancadas simplesmente nunca foram testadas com mãos firmes. Isso lhe mostra que o lugar onde você se sentiu impotente por tanto tempo era apenas um lugar onde você nunca conheceu a sua própria força. E você percebe quase a contragosto que o mundo não se tornou mais ameno. As condições que você enfrenta ainda são difíceis, imprevisíveis e indiferentes. Mas seus olhos não são os mesmos olhos que antes buscavam perigo, rejeição, razões para permanecerem pequenos. Agora eles procuram vagas.